vamos fazer uma oração aqui. Então, nós vamos, nesse último encontro do nosso estudo bíblico desse ano, mais uma vez com o Padre Luciano Motti, agradecemos a sua presença. Vamos rezar o Espírito Santo que é o autor dos textos bíblicos, inspirou aqueles que escreveram, ele também nos inspira a entender a palavra de Deus e principalmente a colocar em prática na vida. Dizemos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom estudo bíblico. Eu vou sentar agora na outra cadeira. Boa noite, turma. Prazer em encontrar vocês. Acho que já nos conhecemos de uma outra conversa o ano passado. Quem é novo, eu não tenho condições de me recordar de todos vocês. Padre Eliseu, prazer te encontrar de novo. Somos velhos conhecidos. A minha intenção, e foi o que eu preparei, é conversar um pouquinho sobre estes primeiros capítulos da Bíblia. Conversar, assim, com alguma liberdade. Então, sinceramente, eu não sei se vai ser útil para alguém, não sei se vou conseguir despertar e manter interesse de vocês na conversa. É possível que vocês já tenham uma baita compreensão destes relatos, e tudo que eu disser vai ficar muito aquém, muito abaixo do que vocês já conhecem e já experimentaram. Mas vamos nos arriscar. Não há problema de vocês me interromperem. Sinalizem que querem falar e podem fazer perguntas, podem fazer correções, podem fazer observações. Eu até gostaria que a gente interagisse um pouco. Sei que o grupo que está na sala fica difícil de interagir, porque imagino que estejam distante de um microfone para que eu os possa ouvir, né? Mas todos fiquem à vontade, é só sinalizar, eu faço uma pausa e a gente se entende. Se alguém está me vendo pela primeira vez, sou o Padre Luciano Motti, sou da Diocese de Osório. Hoje sou pároco em Santo Antônio da Patrulha. Nas horas vagas, eu faço coordenador de pastoral na Diocese. E ainda como terapia ocupacional, eu sou professor de exegese na teologia, na PUC, onde estudam boa parte dos seminaristas aqui da nossa região. Me divirto bastante com o estudo bíblico, acompanho diversos grupos nas paróquias e é das coisas mais bonitas que faço, ao menos que mais me dá satisfação, mais me dá prazer. Vejamos, eu preparei um programinha de slides para que a gente possa se entender. Vocês receberam? Estão recebendo a projeção? Alguém faça um positivo? Ok. Histórias fundantes. Gênesis 1 a 11. Algumas linhas narrativas. Digo de novo, quem quiser interromper, sinaliza, faz algum tipo de barulho para que eu respeite e cada um possa falar. Certo? Senão, se vocês não interromperem, eu vou falando. Vou falando, ao menos 1 hora. Deixa eu me acertar aqui. O esquema narrativo de Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, podem ser sintetizados nestes episódios. A criação do mundo em 7 dias, a criação do mundo como um jardim, Éden,
a queda do ser humano, da Eva e do Adão, Caim e Abel, o dilúvio, a Torre de Babel. Todos os relatos são relatos de criação. É um fio que articula todos esses relatos, do 1 ao 11, são relatos de criação. E as páginas são muito conhecidas, esses relatos todos, essas histórias todas, são muito conhecidas. E nos marcam tanto na nossa experiência de catequese, de fé, de liturgia, de homens e mulheres que tentam fazer um percurso de fé, que são histórias que ficam instaladas na nossa memória. É essa a ideia. Nós já as conhecemos muito bem, vocês estudaram, é verdade, ao longo do ano, mas antes mesmo de fazerem o estudo deste ano, essas histórias estavam gravadas. A história da criação do mundo em 7 dias. A gente ouviu já tantas vezes, repetiu tantas vezes, já ouviu tanta coisa sobre ela. A história do Jardim do Éden, do primeiro pecado, do Caim e Abel. Quer dizer, isso está gravado em nós, está no nosso consciente e provavelmente está trabalhando no nosso inconsciente também, no nosso subconsciente. Porque são histórias fundantes, histórias de fundação. Né? E elas aderem a nós, elas grudam em nós. É como se começassem a fazer parte do sangue que circula em nós ou da pele que forma o nosso corpo. Então, a gente pode dizer assim, nós já sabemos, já conhecemos, e por isso, essa expressão que eu pus aí na projeção, já não lemos. É como se já não precisássemos mais ler. E quando a gente começa a ler a história da criação em 7 dias, a gente já sabe o significado. A gente já sabe o que vai acontecer, e por isso é uma leitura que já não é mais movida pela curiosidade, pela possibilidade de surpresa. E, neste sentido, esses textos que a gente já ouviu muitas vezes, ou que já leu muitas vezes, correm um risco muito grande de perderem a força de vitalidade que têm. Aí, aquilo que a gente canta lendo o Salmo 119, versículo 105, que a palavra é lâmpada, que a palavra é luz, já não é mais. Ou que a gente diz, a palavra de Deus é viva, é eficaz, como em Hebreus, já não é mais viva. Porque já sabemos o significado, já não temos mais, perdemos a capacidade de ser surpreendidos e de acessar sentidos novos, significados novos. Então, essa expressão que está aí me pareceu muito interessante. São histórias cobertas pelo pó de séculos de leitura. É tanto tempo que se lê, é tanto tempo que se explicou, e se explicou de forma tradicional esses relatos de Gênesis, que eles como que ficaram cobertos de pó. Mas também na nossa experiência pessoal. É justamente porque já não nos surpreendem mais, já não nos inquietam mais, já não nos instigam mais. Isto como senso comum. Aqui as generalizações podem ser pecadoras. A gente diz que é assim para todo mundo. Não é verdade que é assim para todo mundo, cada um faz a sua experiência. Mas, na média, é isso que acontece com as nossas comunidades, com o povo que nós somos. São textos que falam da origem. Mas é possível que a gente diga que são textos que falam dos começos? Porque dizer começos é colocar a coisa dentro do tempo, dentro da cronologia. Estes relatos da criação, sobre a criação, sobre o pecado original, sobre Caim e Abel, sobre o dilúvio, são relatos que a gente pode situar no começo da história? Não. Não podemos. E este é o primeiro equívoco que normalmente a gente faz, de colocar como cronologia. Aí um exemplo muito interessante é o exemplo do pecado original. O que significa dizer que o pecado de Eva e Adão são o primeiro pecado cometido pela humanidade? Esta questão de primeiro é que é um equívoco. É como se antes a humanidade não tivesse pecado.
É como se antes houvesse um tempo em que as pessoas não pecavam. Pelo pecado de Adão e Eva, entrou o mal no mundo e com isso entrou a morte. Antes do pecado de Adão e Eva, não tinha morte. Quer dizer, as pessoas humanas eram destinadas a uma vida eterna. Dá para dizer isso? Claro que não. Claro que não. O ser humano, toda pessoa, veio ao mundo já marcada pela fragilidade, pela finitude e por isso, pela morte. Nunca existiu um ser humano que não morresse. Então, esse é um dos primeiros equívocos ou um dos primeiros alertas. Estes episódios, essas histórias da origem, estas histórias do fundamento da experiência humana, não são histórias do começo. Nelas não há um antes e um depois. Elas, se fosse para dizer de tempo, elas são de todos os tempos. Adão é o ser humano masculino de todos os tempos, ou é todo ser humano masculino que já pisou na Terra. Eva é todo ser humano feminino que já pisou na Terra. Caim é todo ser humano destinado a ser irmão que não consegue ser irmão e que elimina o outro. Então, esta é a força uma das forças desses escritos, destes relatos, porque neles nós identificamos a humanidade de todos os tempos, ou nós vemos presentes neles a humanidade de todos os tempos. E não vemos cronologia, não vemos antes, não vemos depois. Eles não são primeiro em sentido cronológico. Podemos dizer que são episódios que falam do primeiro em sentido de importância, de grandeza, de fundação, de fundamento. Aí sim. Até aqui estamos nos entendendo? Simbora. Estes relatos são tão importantes porque eles fundam um modo de pensar Deus, de pensar o humano e de pensar o que é mesmo religião. Freud, um dos pensadores, contestadores da modernidade, o Freud disse que a humanidade do Ocidente, o Ocidente, está condenado à imaturidade, a não alcançar a maturidade, está condenado a viver carregando traumas complexos. Freud é o pai da psicanálise. Por causa da leitura de Gênesis. O peso do remorso, o peso da culpa, o complexo de culpa, impede o ser humano do Ocidente de alcançar maturidade humana, emocional, psíquica, para ver como, segundo Freud, isso há décadas atrás, como a leitura de Gênesis marcou a humanidade. Claro, ele fala do Ocidente porque no Oriente a experiência religiosa é outra, é diversa, e Gênesis não é tão importante, mas o Ocidente, fundado a partir do judaísmo e do cristianismo, com encontro com a cultura grega, é verdade, mas o decisivo do judaísmo e do cristianismo, que fazem uma humanidade marcada pelo complexo de culpa. O pecado original, ou o pecado cometido por Eva e Adão, que é transmitido como herança a todo ser humano, que nos impede de ser, conforme o relato tradicional, né, como a interpretação tradicional, nos impede de viver plenamente a liberdade e a felicidade, porque nós perdemos esta liberdade, esta felicidade, justamente no pecado original. Então, estamos condenados aqui na Terra a passar trabalho, a sofrer, a ter uma vida carregada por dor, por sofrimento, por penúria. E aí, esta dor, esse sofrimento, esta penúria é como castigo pelo pecado original. Então, a gente vive marcado pelo pecado original, pelo complexo da culpa. E isso não nos impede de ser, isso nos impede de ser verdadeiramente humanos, livres, realizados, felizes. Olha como a coisa é séria. O quanto uma leitura equivocada desses relatos de Gênesis acarretam em consequências muito sérias para o Ocidente. Aqui eu não estou dizendo que concordo plenamente com Freud, mas muita razão ele tem. Então, uma sugestão, ou uma necessidade, é nós voltarmos a ler Gênesis e ler como se lêssemos pela primeira vez.
É ler o texto tal como ele se apresenta. Não as suas interpretações que nós já temos gravado no sangue, na cabeça, no coração. Sabe, teríamos que fazer um detox, uma desintoxicação das interpretações que nós já temos, dos sentidos que já temos, aquilo que a catequese inculcou em nós, aquilo que até o catecismo inculca em nós, para a gente fazer uma leitura mais inocente, eu não sei bem como dizer, mas é como se fôssemos ler pela primeira vez, como se fôssemos surpreendidos na forma como os textos são escritos, e aí a potência que eles têm de nos transmitir verdade e nos transmitir salvação. Porque o texto bíblico sempre quer transmitir salvação. E se a gente não chega a esse ponto, é porque não está lendo direito. Então, teríamos que recuperar uma capacidade de surpresa. Uma surpresa com Deus, com o humano, com o mal, com a salvação, retratados, contados nestes episódios. Descobrir-se presente nos próprios textos e descobrir os sentidos que os textos nos oferecem e os sentidos que nós adquirimos na leitura desses textos, porque o humano está em jogo ali. A força de um relato mítico, e a gente aceita com tranquilidade que Gênesis 1 a 11 contém relatos míticos ou simbólicos. A linguagem aqui pode variar. São relatos simbólicos, são relatos lendários, também é uma outra expressão que se usa, mas a expressão mítico diz bem. Porque um mito, ele não conta coisas acontecidas. O mito não narra eventos, acontecimentos. Então, o mito não é verdadeiro, o mito nunca aconteceu. Justo o contrário. O mito se torna mito porque ele sempre de novo acontece. E não acontece concretamente numa vida, numa pessoa, mas ele acontece como experiência de humanidade. Não só os mitos bíblicos, ou estes relatos bíblicos, mas também os relatos gregos. Se a gente olhar o relato de Édipo Rei, que é um mito grego, diz deste drama da relação filho, mãe, pai, o drama que é alcançar maturidade humana, psíquica, afetiva, na relação com a mãe, na relação com o pai. Isso todo ser humano experimenta. Os riscos de não conseguir viver bem essas experiências são de todo ser humano, e por isso, esses mitos, eles nunca aconteceram concretamente, mas acontecem sempre de novo na vida das pessoas, em cada época, em todas as épocas. Então, essa é uma primeira afirmação importante da gente assumir, porque justamente o mito vai tratar daquilo que constitui o humano. Trata dos elementos fundamentais da experiência humana, do que é ser humano. E aí, alguns aspectos nesses relatos de Gênesis, daquilo que é fundamental para a experiência humana. O lugar do ser humano no mundo e diante do que o transcende, por exemplo, a experiência religiosa. Qual é o nosso lugar no mundo físico, natural, mas qual é o nosso lugar na relação com Deus, na experiência religiosa? O sentido da vida e da morte, o sentido da vida e da sexualidade, a questão da família, das leis, dos costumes, verdade e mentira como experiências marcantes da experiência humana, o mal, o sofrimento, a violência, sentido do trabalho, sentido das vestes, sentido da comida, o sentido do viver com os outros e o drama do viver com os outros. Então, vejam que são elementos constitutivos do ser humano, de todo ser humano, que são abordados nestes capítulos de 1 a 11 de Gênesis. Ler Gênesis como um texto narrativo, como uma contação de história. As histórias, ou a verdade que nos é oferecida através de histórias, isso a gente pode dizer também para os evangelhos, porque os evangelhos contam a história de Jesus. O que é transmitir a verdade contando história? A forma narrativa, ela deixa a verdade numa linguagem aberta. Ela precisa ser interpretada.
mais do que ser compreendida, a história precisa ser interpretada. E esta interpretação ela é aberta porque tem vários sentidos. É diferente da linguagem conceitual. Se a gente pega uma definição da matemática, essa definição não é aberta. É isso e acabou. É daqui até aqui, bem quadradinho, bem definido, bem delimitado o conteúdo, o que é a verdade. Quando a verdade é nos contada em história, ela é aberta, com possibilidades de interpretações. Por isso, os sentidos são vários. E a verdade não é uniforme. Por isso que a gente diz que um texto bíblico, e muito mais de um texto narrativo, texto bíblico narrativo, a verdade que uma criança acessa é diferente da verdade que um adulto acessa. A verdade que uma criança, aqui em Santo Antônio da Patrulha, na catequese, acessa, é diferente da verdade que uma criança no centro de Juí, na catequese, acessa. Justamente porque é um texto que se oferece, ou é uma verdade que se oferece para ser interpretada. E Gênesis é narrativo. Por isso, ele é carregado de simbolismo, e um simbolismo aberto, polivalente, polissêmico, com muitos sentidos. A leitura do texto exige de nós uma postura respeitosa, delicada, de autenticidade. É um colocar-se diante de alguém, o colocar-se diante do texto bíblico, ler o texto bíblico. É colocar-se diante de alguém que fala, e por isso a delicadeza, o respeito de pedir licença, ouvir com atenção, esperar a hora de falar, ouvir a réplica, a tréplica. É uma experiência de diálogo a leitura bíblica. Mas diálogo bem realizado. Um diálogo verdadeiro nunca entra jogo de poder, jogo de autoridade, vontade de conquista, eu tenho que te ganhar, eu tenho que sair vencedor. Isso não é diálogo. Isso é propaganda do mundo do comércio, que fala para te convencer, para te ganhar, para te conquistar, para te fazer comprar. Mas isso não é diálogo. O diálogo é respeitoso. O diálogo é delicado, é educado. É o estar diante de um outro a quem eu respeito, a quem eu ouço, alguém que é diferente e que tem direito de ser diferente. Pensem a experiência da leitura bíblica nesses termos. É tremendo. Então, quando a gente dialoga com o texto, a gente deixa que o texto seja o que ele é. E aí eu volto a esta questão de Gênesis, que a gente tem uma leitura de Gênesis marcada por séculos de interpretação. A gente já não deixa mais o texto ser o que ele é. Então, por isso, o ler de novo e ler com os olhos de quem vê pela primeira vez. Como sugestão. Não é que seja fácil, porque a gente tem que fazer tudo isso com inteligência, com atenção e, evidentemente, com respeito. Vamos conversar um pouquinho sobre a leitura do texto do pecado original. Eu não sei, Padre Eliseu, se eu fizer pergunta, na leitura que vocês fizeram, chegaram ao ponto de definir o que é o pecado original? Qual é o pecado cometido ali? Qual é a grande transgressão realizada ali, conforme o relato de Gênesis 3? Nós vimos na interpretação do Milton Schwantz, né, que é segundo ele, é um texto da agricultura, de agricultores ali, e o pecado original seria adorar a serpente, a religião egípcia ou cananeia, né? Das religiões idólatras. Uma forma de idolatria. Mais ou menos isso. Eu posso propor algumas variantes para esta leitura? Sim, pode propor. Porque a ideia do Luiz Dietrich é outra daí, que a idolatria, na verdade, é o contrário da monolatria, né? Então, a monolatria seria algo ruim e a
E o pluralismo religioso seria algo bom, segundo ali a leitura do Luiz Dietrich. Tá. Bom, eu parto, os autores por quem eu tenho mais simpatia são leitores, são autores que respeitam o texto bíblico na sua versão final. O relato do capítulo 1, do capítulo 2, são completamente diversos na apresentação da criação do mundo, mas os dois têm a sua razão de ser. Claro que um tem uma origem no ambiente babilônico, é importante saber disso, está marcado pela experiência babilônica, mas é uma experiência purificada a partir da fé em Javé, da experiência de Israel. É um relato mais novo do que o capítulo 2, que tem uma origem mais antiga, em ambiente de deserto, por isso, mais original do povo de Israel. Mas os dois têm intenções diversas, e justamente a postura do diálogo permite que cada um diga o que quer dizer. Vamos nos focar no capítulo 3. No capítulo 2, na apresentação do mundo como um jardim, nós temos aquilo que é o ideal de Deus para o mundo criado. Jardim supõe uma inteligência organizando. O jardim não surge espontaneamente. Espontaneamente surge brejo, mato, selvageria. Quer dizer, o jardim ele é organizado, pensado. E há uma inteligência que organiza o jardim. Esse primeiro jardim é Deus, mas ele põe o ser humano como um parceiro na organização do jardim e entrega essa tarefa de manter o jardim para o ser humano. Então, como o ordenador, organizador do jardim. No jardim, cada coisa tem o seu lugar. Os animais têm o seu lugar, as plantas têm o seu lugar, o ser humano tem o seu lugar. Um não se confunde com o outro, um não passa por cima do outro. Se passar por cima, acaba com a harmonia do jardim. E justamente o jardim é harmonioso, cada um com o seu lugar, com o seu sentido, com a sua diferença, com o seu papel, mas tudo se relacionando. Inclusive, Deus tem um lugar, porque Deus caminha nesse jardim, passeia no jardim. E, quando Deus cria o mundo como Éden, ele dá o primeiro mandamento. Então, a primeira vez que aparece a palavra mandamento em absoluto na Bíblia é o versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis. Se vocês querem olhar na sua Bíblia, por gentileza, Gênesis 2:16. Diz assim: E Javé Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Então, Deus deu ao ser humano este mandamento. É a primeira vez que aparece a palavra mandamento. Por que Deus dá um mandamento? Qual é que é o sentido do mandamento? E aqui, no versículos 16 e 17, diz qual é o sentido. Para que Deus, por que Deus dá e para que Deus dá mandamento ao ser humano? Para que a morte não aconteça. E dito de forma positiva, para que a vida aconteça abundante e aconteça de forma harmoniosa. Por que Deus vai dar os 10 mandamentos bem depois na experiência do Êxodo? Para que a vida aconteça de forma abundante e de forma harmoniosa, para que a morte não reine, para que o caos não reine, para que a desordem não reine. Esse é o sentido do mandamento. Então, quando Deus dá o mandamento, ele está agindo em perfeita harmonia com tudo aquilo que ele já fez até agora. Seja se a gente pensa na criação do mundo em 7 dias, 6 dias, ou seja, na criação do mundo como Éden, em que Deus, com inteligência, com bondade, com amor, com senso de alteridade, cria tudo que existe, coloca o ser humano no meio de tudo que existe, com um papel especial, com uma função especial, entrega ao ser humano o cuidado, a organização, o governo como manutenção da ordem, para que tudo continue funcionando com harmonia. E aí o mandamento é instrumento para que isso aconteça. Só que o mandamento, ele fala de comida, de comer. Por que comer é tão importante? O que é que o mandamento diz aí no versículo 16 e 17? O mandamento começa de um jeito muito positivo. Podes comer de todas as árvores do jardim. Quer dizer, está tudo à disposição.
é tudo para ser comido, das plantas, porque a proibição de comer carne nos primeiros capítulos do Gênesis é real. O ser humano, segundo Gênesis, o ser humano é criado vegano, não pode comer carne. A liberação do comer carne de animais, ou carne, vai vir só depois do dilúvio. Então, a proibição do comer carne é marca desses primeiros capítulos. Bom, é outra discussão. Mas aqui, tudo que está no jardim está à disposição do ser humano. Tudo. Mas aí a segunda parte da frase parece contraditória. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque se na primeira frase a afirmação podes comer de tudo, na segunda diz não podes comer isso, tem uma contradição interna. Ou tu pode comer tudo, ou não pode comer tudo. E é Deus que está falando. É Deus que é perfeito que está falando. E aí aqui a gente já tem uma pista que não dá para pegar essas falas ao pé da letra. Porque se a gente pegar o pé da letra, a gente leva uma rasteira. Ou pode comer de tudo, ou não pode comer de tudo. Se me faço entender. Porque é na mesmíssima frase que o mesmo sujeito, que é Deus, que é perfeito, inteligente, diz, vocês podem comer tudo, mas não podem comer isso. Então tem algo de errado. Claro, é bem restrito, vocês não podem comer das árvores do conhecimento do bem e do mal, da árvore que está no meio do jardim, e na verdade tem duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no meio do jardim só pode ter uma coisa. Não pode duas coisas ocupar o mesmo lugar. Então, de novo, é um alerta da linguagem dos textos bíblicos para que a gente não seja um leitor muito ingênuo. Esses textos significam muito mais do que dizem num primeiro momento. Tá. Bom, é em torno do comer, o primeiro mandamento. Podem comer de tudo, mas não podem comer tudo. Aí vem a serpente, que é o animal mais astuto da face da terra. Aí o texto bíblico faz um alerta, cuidado, porque este animal é esperto, ele enrola, ele engana, ele é malandro. A Eva parece que não escuta isso. E ela escuta a serpente e acredita na serpente. Acredita na mentira que a serpente conta. Qual é a mentira que a serpente conta? Que se o ser humano comer daquela fruta, vai ficar tão poderoso e tão inteligente como Deus? Não. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano já é tão inteligente e tão poderoso como Deus. Porque Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Que está lá no capítulo 1 de Gênesis. Então, qual é a mentira da serpente? A mentira da serpente é que exista um Deus diferente daquele que a Eva e o Adão conhecem. Que Deus se mostrou bom, parceiro, querido, mas que esse Deus é fake, é falso. Que no fundo, é um Deus ciumento, é um Deus que gosta do poder, um Deus que reservou para si um conhecimento especial que sequer acenou para Eva e para Adão que existia esse conhecimento. Escondeu para si e guardou nessa fruta que botou um selo em cima, não pode comer, porque ele quer só para ele esse conhecimento. Então, o que a serpente faz? Deturpa a ideia de Deus. Cria uma imagem de Deus diferente do Deus que aparece nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Cria uma imagem de Deus longe do humano, olhando de cima o ser humano, controlando o ser humano, que não quer o ser humano plenamente consciente das coisas. Nada mais falso. Porque Deus não é assim. O Deus bíblico é um Deus parceiro, é um Deus próximo. Na linguagem do capítulo 2, é um Deus que caminha pelo jardim com Adão e com a Eva, e lhes pergunta como é que vocês estão hoje, o que fizeram hoje, que caminha com Adão e Eva, que não precisam de roupa porque não tem vergonha de nada, de tão autênticos que são, de tão verdadeiros que são.
E a Eva, picada pelo desejo, picada pela vontade de ser superior, pela vontade de conhecer coisas que ninguém conhece, porque o conhecimento significa poder, e na nossa sociedade é perfeito isso. Quem conhece domina, quem conhece manda, junto com o dinheiro, junto com a posse das coisas. Quem tem a posse e quem tem conhecimento domina e se coloca acima. Então, o que a serpente vende para Eva e para o Adão é a possibilidade de, pelo conhecimento e pela posse, se colocar acima dos outros. O não ser como os outros. Um ser como Deus, mas como esse Deus que a serpente pintou. Poderoso, orgulhoso, vaidoso, ciumento. Então a Eva quer esse poder, quer esse tipo de coisa para ela. Então a ambição, a cobiça, é o que move o ser humano na direção do mal e do pecado. Esse é o pecado original. Deixar-se dominar pelo desejo, pela ambição, pela vontade de poder. Simbolizado aqui no comer tudo. Por quê? Agora, o que eu vou dizer é uma caricatura, mas diz muito bem, porque a linguagem é a linguagem do comer. Quando Deus coloca todos os produtos, todas as plantas, todas as frutas à disposição do ser humano, coloca à disposição de todos os seres humanos. É tudo de vocês. Vocês podem comer de tudo. Mas o que acontece se um ser humano come tudo? A morte. Primeiro, ele mesmo vai morrer porque se intoxica. E olha como a gente está num tempo de tantas pessoas intoxicadas por comerem tudo e comerem mal. Quer dizer, comer tudo intoxica, explode, morre. Mas se tu comes tudo, o que é que o sujeito que está do teu lado vai comer? Fome, morte. Entendemos por que o mandamento é condição para que exista vida e liberdade, vida grande, vida digna? O mandamento é uma proibição, é uma restrição, é um limite. Vocês podem de tudo, mas não podem tudo. Justamente esse limite, que não pode ser transposto, é a condição para que o outro tenha o seu lugar, para que o outro tenha a sua dignidade, para que exista vida harmoniosa juntos. Porque se não há limite, eu passo por cima de ti. Se não há limite, eu passo por cima dos teus direitos. Eu não te respeito, eu te mato. A lei, o mandamento, é um limite, é uma restrição e é condição para que exista vida e exista liberdade. E quando eu não aceito a restrição, eu não aceito o limite, eu quero ser o todo-poderoso, eu passo por cima dos outros. Eu mato, eu sou força de morte. Eu produzo caos. Não é interessante? Não é uma linguagem carregada de simbolismo, mas de uma verdade tremenda e da experiência humana que a gente faz todo dia. A cobiça, a vontade de poder, estes sentimentos de ciúme e de inveja estão na origem de todo o pecado. Está na origem do rompimento da fraternidade, da possibilidade de viver juntos e com harmonia. O que lhes parece? Alguém de vocês gostaria de reagir? Padre Eliseu, provavelmente não é novidade ouvir isso, mas que tal? Acho que a questão da psicanálise ajuda a entender quando a criança ela vai crescendo, ela vai precisando de limites, porque senão ela entende que ela é o centro do mundo e que tudo está à disposição. Se ela não tiver alguém que diga para ela que existem os outros, né, ela não consegue conviver em sociedade. Perfeito, perfeito.
E aí o pecado original descrito como essa incapacidade de aceitar limites, esta vontade de ser como Deus, mas um Deus falso. Porque querer ser como Deus é virtude, é santidade. Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, sejam perfeitos como Deus é perfeito. Lucas vai dizer, sejam misericordiosos como Deus é misericordioso. Então, querer ser como Deus é o caminho da santidade, é a perfeição humana. Não é pecado. Pecado é querer ser como um Deus falso, que domina, que é ciumento, que é invejoso. Esse é o pecado. E também, se vocês olharem a Bíblia de Jerusalém, a nota do rodapé destas páginas vai dizer que o pecado original tem a ver com a vontade de conhecer o bem e o mal, de decidir o bem e o mal, independente de Deus. Isso não é verdade. Aqui eu faço uma crítica às notas da Bíblia de Jerusalém. Conhecer o bem e o mal é obrigação de todo adulto. A partir de 7, 8 anos, a gente já espera que as crianças consigam distinguir o que é certo e o que é errado. Ter autonomia moral, agir por si só, escolhendo bem, é a maturidade humana, é o que se espera de todo ser humano. Isso não é pecado. Não pode ser pecado. Que são as explicações que se dá. Também ligados à sexualidade, o pecado original tem a ver com sexualidade, e aí o comer do fruto como uma metáfora para a relação sexual. Adão e Eva antes não tinham nenhuma relação sexual, quer dizer, o desejo sexual que introduz o pecado. Aí a necessidade de se cobrir, porque tem vergonha da própria genitália. Mas são umas explicações estapafúrdias, neste caso. Tá. Beleza? Vamos um pouquinho adiante, e aí eu gostaria de ler com vocês um outro texto, que é o texto da Torre de Babel. Por quê? Por que eu gostaria? Esse já é um texto menos visitado por nós. Eu sei que vocês estudaram, então é possível que o que eu apresente aqui, vocês já conheçam tudo, como antes também. Paciência, se for assim. Mas Babel, ele é lido com muita frequência numa analogia com Pentecostes. Em Babel, nós temos o problema apresentado, e em Pentecostes nós temos a solução apresentada. De acordo? Em termos de leitura bíblica, isso se chama tipologia ou analogia. Um evento é o tipo, é o rascunho, a apresentação simbólica, e o outro é a realização concreta, plena, verdadeira. Então, Babel apontaria para Pentecostes. Mas aqui numa relação de antítese. Babel desfaz, Pentecostes faz. Babel é problema, Pentecostes é solução. A gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai dizer bobagem, como diz também acerca do pecado original, como diz de qualquer texto bíblico. Abram em Gênesis 11. Aqui, de novo, eu vou perguntar para o Eliseu, mas, de repente, uma outra se candidata a responder. Qual é que é a denúncia feita em Babel? Qual é o problema que Deus identifica em Babel e que encaminha a solução no final do episódio de Babel com a dispersão? Qual é que é o problema denunciado? No capítulo 3 de Gênesis, o problema denunciado é a não aceitação do limite, a vontade de poder, arrogância, esta vontade de ser superior aos outros, que é o pecado original. Agora, em Babel, qual é a denúncia que é feita? Alguém de vocês diz, a partir dos estudos que vocês fizeram, qual é que é o problema denunciado ali? Se ninguém quiser falar, claro, toda a liberdade, eu vou continuar conversando. Permitam-se divertir. Pode falar. É a concentração dos poderes. Joia!
a vontade de concentração de poder. Então, desculpa. E aí, como é que isso vai se relacionar com Pentecostes depois? Bom, eu vou convidar para a gente reler o episódio de Babel. E vamos ver se, de repente, eu consigo apresentar algum elemento novo que nos ajude a uma compreensão mais orgânica e mais verdadeira deste episódio agora. Certo? Gênesis 11 começa descrevendo: todo mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Como os homens emigrassem para o Oriente, encontraram um vale na terra de Senaar e aí se estabeleceram. Disseram um ao outro: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Façamo-nos um nome e não sejamos dispersos sobre toda a terra. Então, esses 4 primeiros versículos contam do problema. Contam da situação que a gente poderia dizer pecaminosa, que vai ocasionar a intervenção de Deus, a presença de Deus. Então, aí segue. Ora, Javé desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. E Javé disse: eis que todos constituem um só povo, falam uma só língua. Isso é o começo de suas iniciativas. Agora, nenhum desígnio será irrealizável para eles. Vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem, para que não mais se entendam uns aos outros. Javé os dispersou daí por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Deu-se-lhe por isso o nome de Babel, pois foi aí que Javé confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e foi aí que ele os dispersou sobre toda a face da terra. Por que falar uma só língua e morar todos numa mesma cidade é uma transgressão aos olhos de Deus? Por que que isto é problemático? Porque isto é apontado como o problema, como o pecado que exige a intervenção de Deus. Bom, façamos uma cidade, façamos um nome, não sejamos dispersos. Esta é a expressão do que os seres humanos neste lugar desejam. União de toda a humanidade, reunida numa única cidade, com uma só língua. E no meio da cidade, uma torre alta, como uma referência para toda a reunião. Quer dizer, uma torre cuja o cume toque no céu, porque aí todas as pessoas vão enxergar essa torre de todos os lugares da Terra. Vamos pensar que a imagem da Terra, nesse tempo, é a imagem da Terra plana. Isso voltou à voga recentemente, né? Mas a Terra é um globo, e tu não consegue ver a Terra toda, um ponto alto de qualquer lugar, né? A gente sabe hoje. Mas se a Terra fosse plana, e naquela época a ideia era de uma Terra plana, então, uma torre altíssima se tornaria referência para que todas as pessoas enxergassem, para todo mundo poder se reunir nessa cidade. Então, há um sentido prático. Mas também pode ter um sentido religioso. A torre, nas cidades antigas, a torre era um lugar sagrado. Os templos eram altos. E normalmente, o lugar mais alto da cidade. Então, essa referência à torre pode ser uma referência ao ambiente sagrado, a questão da presença de Deus no meio da cidade. Qual Deus é outra história. Deus, o relato vai dizer que Deus desce para ver
vê algo que lhe alerta, os humanos querem desenvolver um poder que afronte o seu, e por isso dispersa a população e confunde a sua língua. Esta é a leitura tradicional. Deus desce para ver o empreendimento humano e fica assustado porque os homens estão ganhando um poder que pode afrontar o dele. E para que os homens não tenham esse poder, ele dispersa e confunde as línguas. O nome do lugar tem a ver justamente com o sentido do episódio. Balal, em hebraico, é confusão. Babel, Babilônia, tem a mesma raiz. Então, é o lugar da confusão, o lugar do não entendimento. E vai se tornar um símbolo de todos os projetos humanos de poder que fracassam. Os empreendimentos de poder humano que fracassam. A Babilônia vai ser símbolo disso, vai entrar na linguagem apocalíptica do Antigo Testamento, mas já no Novo Testamento, a Babilônia como símbolo de projeto humano centrado em si mesmo, que está destinado ao fracasso. E a punição de Deus é uma punição para o orgulho humano, para esta vontade de poder humano. Nós temos alguns problemas. Eu acho que o microfone ficou aberto de quem falou a última vez. Eu tenho na minha tela que é Solange Pegoraro. E aí, para mim, ao menos, está dando ruído. Oh, muito obrigado. Desculpa se perturbei demais. O começo da história diz, de Babel, né? Todo o mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Mas no capítulo 10, no final do dilúvio, depois do dilúvio, se a gente olhar, eu aqui apontei o versículo 5, 20 e 21. Leio eu. 10, versículo 5. A partir deles, fez-se a dispersão nas ilhas das nações. Esses foram os filhos de Jafé, segundo suas terras, e cada qual segundo a sua língua, segundo seus clãs, segundo suas nações. O versículo 20 vai dizer algo parecido. Estes foram os filhos de Caim, segundo seus clãs e suas línguas, segundo suas terras e suas nações. Quer dizer, a diversidade de línguas já aconteceu no capítulo 10. A dispersão dos grupos humanos já aconteceu no capítulo 10. Então, que história é essa de agora, no capítulo 11, todo mundo se servir de uma mesma língua e das mesmas palavras? Tem algo errado. Será que é uma vontade de voltar atrás? Uma vontade de retroceder, não de andar para frente, não de fazer a história progredir, mas, sei lá, um saudosismo de uma época em que não havia. Pode ser. Depois, Gênesis 10, 8 a 12, merece um pouco de atenção. Vejam se vocês escutam qualquer coisa que se relacione com o episódio de Babel. Cush gerou Nemrod, que foi o primeiro potentado sobre a terra. Foi um valente caçador diante de Javé. E é por isso que se diz, como Nemrod, valente caçador diante de Javé. Os sustentáculos do seu império foram Babel, Araque, Acad e Calane, cidades que estão todas na terra de Senaar. Dessa terra saiu Assur, que construiu Nínive, Recobote-ir, Cali, e Rezem, entre Nínive e Cali. É a grande cidade. Viram ecos? Vejam. Primeiro potentado, primeiro império, um sujeito funda esse império, é um caçador. A atividade da caça, ela se liga com violência. Então, é a força que se torna violência. Um sujeito que constrói um grande império e que tem uma cidade, Babel, nesta terra de Senaar. O começo do episódio de Babel, como os homens emigrassem para o Oriente, encontraram um vale na terra de Senaar
e aí se estabeleceram. O episódio de Babel é posterior a este do capítulo 10. Então, quem é que está se reunindo neste lugar onde vai ser construída Babel? Ali já tinha Nimrod, um rei, um imperador, um autocrata, alguém com violência, alguém que construiu cidade, que construiu império. Interessante. Se a gente pensa nesses detalhes, Babel projeta para o futuro uma leitura do que já aconteceu ou que está acontecendo. Insisto, não é história de tempo e lugar. É mito, é lenda, é símbolo. Mas a narração é muito importante, ela é decisiva. Deus já tinha criado a multiplicidade de línguas, já tinha esparramado os povos pela terra, e agora os povos querem se reunir todos no mesmo lugar. Um lugar que fica a oriente, um lugar que tem um rei vindo da experiência da caça e da violência, e que constrói um grande império. Vamos lembrar que, para o Oriente, quem é que vai para o Oriente? No final do episódio do Jardim do Éden, quando Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden, em que direção eles vão? Se vocês olharem, isso está no capítulo 3, versículo 24. Eles, se afastando do Éden, se afastando da experiência de Deus, vão na direção do Oriente. Quando Caim se afasta, porque Caim vai se tornar um vagamundo errante, o Caim também vai na direção do Oriente. Então, olhem o simbolismo. Aqui as pessoas estão se reunindo no Oriente. Esta direção indica afastamento de Deus, afastamento da experiência mais autêntica de Deus. Muita coisa se junta na nossa cabeça. Qual é que é o projeto em Babel? Segundo o versículo, os versículos 1 a 4. Falar a mesma língua e dizer a mesma coisa. A língua hebraica nos permitiria sentir a sonoridade da coisa. Mas quando as pessoas falam no versículo 3, a nossa tradução diz assim: façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Em hebraico, está mais ou menos assim: tijolemos tijolos, cozinhemos em cozimento. Tijolar tijolos tem a mesma raiz, cozer em cozimento, cozinhar em cozimento tem a mesma raiz. O que significa isso? Não é falar a mesma língua, é dizer a mesma coisa. É todo mundo repetir a mesma coisa. É a monotonia absoluta. É a uniformidade absoluta. É absoluta falta de graça. Então, vejam, qual é que é o projeto? Ausência de distinção, uniformidade, falar a mesma língua e dizer as mesmas coisas. E ainda está tudo no plural. Venham, façamos. É nós, primeira pessoa do plural. Quando eu digo venham, façamos, para quem eu estou falando? Tem um interlocutor? Vejam que a coisa é muito monólogo. É nós falando conosco mesmo. Não é uma proposta de diálogo. Não é por um outro que eu estou falando. E tudo isso é o simbolismo presente aqui. A capital destas terras onde se reúnem depois vai ganhar o nome de Babel. Mas, na verdade, a palavra Babel já apareceu no capítulo 10. E evoca este símbolo de império, de projeto humano, de grande cidade. Cozinhar tijolos. Que atividade é essa? Quem é que cozinha tijolos? Na experiência bíblica, aí no Êxodo, qual é que é a atividade dos escravos no Egito? Fazer tijolos. Cozinhar tijolos. Depois, o tijolo, no texto bíblico, façamos dos tijolos as nossas pedras para construção. Por que este contraponto entre tijolo e pedra?
Porque quando tu faz tijolo, tu faz a partir de uma forma. Todos são iguaizinhos. Então, a ideia da uniformidade se reforça. Todos os tijolos são iguais. E aqui posto em contraponto com pedra, porque pedra tu, hoje menos, mas naquele tempo mais ainda, mas ainda hoje, cada pedra é original. Não tem duas pedras iguais. E naquele tempo muito mais. Tu escavar pedras te exigiria, o trabalhar com pedra te exigiria um talento muito grande para tu encaixar peças que são diferentes entre si. Não sei se eu me faço entender nas minhas provocações. Então, o fazer tijolos, que é uma atividade de escravos, os tijolos que são uniformes, imagem dos próprios construtores de tijolos, porque quem aceita a escravidão, quem se coloca como escravo, todo mundo é um igual ao outro como número, 1, 2, 3, 4. Personalidade, identidade não conta na escravidão. Então vejam qual é que é o projeto. Agora, se há escravos, quem é que é o senhor destes escravos? Quem é que é o dono ou o patrão desses escravos? Eles estão construindo, vejam, eles começam a fazer tijolos, o texto bíblico diz que eles estão fazendo tijolos, mas não disse que é para fazer uma cidade. É como se eles se colocassem em ação, em atividade, sem terem planejado, sem terem conversado antes. O que a gente vai fazer? Ah, vamos construir uma cidade, precisa tijolo, precisa argamassa. Não, eles estão fazendo tijolos. E depois o narrador diz que é para fazer uma cidade. Quer dizer, quem é escravo, quem renuncia à própria liberdade, também renuncia ao pensar, renuncia ao planejar. Tem alguém que planeja por ele. Ele vai executar. Alguém antes falou que era um projeto de poder. Isso é projeto de poder. Uniformizar todo mundo. Fazer todo mundo obedecer. Fazer todo mundo obedecer com prazer, dizendo, estamos fazendo o que temos de fazer. Com orgulho, com prazer. Vamos construir uma cidade, vamos... É a perversidade absoluta. Aí, no meio da cidade, tem uma torre tão alta que toca ao céu. O alto da torre, a palavra hebraica para o topo da torre, para o cume da torre, é rosh, que significa cabeça, a cabeça da torre. Mas é a mesma palavra para chefe, para patrão. Cabeça, o que manda. Então, esta torre pode ser um simbolismo para dizer que tem alguém que manda. Todo projeto de poder tem alguém que manda. E aqui é um projeto de poder totalitário, uniforme, todo mundo uniformizado, todo mundo pensando igual, todo mundo fazendo igual, todo mundo dizendo igual, quer dizer, todo mundo escravizado, despersonalizado. Esse é o projeto de Babel. Mas tem alguém que é o imperador. Tem alguém que se beneficia. Tem alguém que é o dono de tudo. Por isso é um projeto de poder humano. Passamos um nome. Embora esteja na primeira pessoa do plural, nós, nome, glória, fama, poder. No final do diálogo, ali no versículo 4, as pessoas que estão construindo a cidade dizem por quê? Para que não sejamos dispersos sobre a terra. O que significa dispersão nesta perspectiva? Porque Deus já dispersou todo mundo no capítulo 10. O que significa dispersão? É encarar a fragilidade da vida. É encarar os riscos da aventura humana, da história. É não ter poder. Isso assusta, isso dá medo. Então, vamos nos proteger. Vamos nos juntar. Não vamos nos dispersar. Para que não haja risco para a nossa existência. Vamos nos colocar sob a proteção e o poder de um imperador, de um todo-poderoso. E aqui a ideia da Eva era mais ou menos essa, de ser uma toda-poderosa, do Adão, ser um todo-poderoso, uma toda-poderosa sobre os outros.
É volta. Então aqui a gente tem um novo retrato do pecado original. Porque esta maldição da arrogância, da vontade de poder, está no sangue humano. E a gente não escapa. A torre no meio ainda podia indicar a sacralização, o que nas sociedades antigas era muito comum. O imperador é o próprio Deus, ou ele é divino, ele é filho de Deus. Então, o alto da torre, como a morada do imperador, mas como o lugar do sagrado, como o lugar da cabeça, então, do sistema imperial, sacramentado, sacralizado. Vejam hoje na política o quanto voltamos a falar de Deus no meio da política, de eleitos, de messias, de salvadores. O discurso religioso foi capturado pelo discurso político. É um horror isso. E, sinceramente, é um horror. Essas afirmações, acima de Deus, acima de tudo, isso é um horror como programa político. Tá. Nos versículos 5 a 9, Deus desce para ver. E o que ele vê? Ele vê um povo construindo uma grande cidade com uma torre no meio. Já pensou se Deus pensasse assim? Essa torre que representa o sagrado é a minha morada. Vou me juntar a esse grupo, vou me fazer o Todo-Poderoso, vou morar na torre, vou sacramentar o que está acontecendo. E eles vão me obedecer. Vou me aliar ao rei. Olha, Deus faz isso? Claro que não. O Deus bíblico é completamente diferente, ele é ilógico, ele não entra na lógica humana. Deus sempre se mostrou encantado pela diversidade, pela liberdade. Olha a experiência da criação do mundo em 7 dias. Vai separando as coisas e diversificando tudo. No começo era tudo água, água e terra. Na terra, as plantas, ou separa as terras fazendo os continentes, as plantas, os animais, a diversidade de animais, o ser humano, a riqueza da diversidade. O ser humano como homem e mulher, o ser humano como agricultor e pecuarista. Quer dizer, a diversidade é encanto de Deus, corresponde à criatividade de Deus, corresponde à vontade de Deus, corresponde ao projeto de Deus para a humanidade, desde sempre. O projeto de Babel é contrário ao projeto de Deus. Então, a construção se interrompe e Deus consagra a diversidade. O que Deus vê, eis que são um só povo, uma só língua, é o começo. Se isto for adiante, nada vai ser impossível para o ser humano. Nada vai ser impossível ao ser humano na lógica do poder, na lógica da dominação, na lógica do totalitarismo, do poder que se usa da violência. E porque se usa da violência, se mantém no poder. Termina com a liberdade, termina com a dignidade das pessoas. O projeto humano totalitário causa repugnância em Deus. E Deus vê e age. Lembram o episódio do chamado de Deus para Moisés? Eu vi o sofrimento do meu povo, eu desci para libertá-lo. Aqui em Babel, Deus desce e vê. Não é à toa que tem semelhanças. É o mesmo Deus. É a mesma vontade de salvação. É a mesma vontade de liberdade, de libertação. É o mesmo Deus agindo. Aqui em Babel, que vai agir no Êxodo depois. E aí dispersa. O dispersar os grupos é um eco do final do Éden, do episódio do Éden, quando Deus dispersa Adão e Eva pelo mundo. É um eco do que aconteceu ali no capítulo 10, depois do dilúvio, que Deus dispersa os filhos de Noé. Então, é o mesmo projeto de amor e de salvação de Deus. É o mesmo Deus agindo com o mesmo projeto de amor e de salvação, que resulta na criação, que resulta na presença do ser humano no mundo, que resulta na entrega do mandamento e dos mandamentos. É o mesmo Deus, é a mesma salvação. Agora, aqui eu termino. Eu não sei se alguém de vocês gostaria de reagir, dizendo alguma perspectiva nova acerca da leitura que vocês fizeram de Babel? Se é pura monotonia, eu estou fazendo como o povo de Babel, repetindo tudo que já foi dito. Paciência. A gente corre risco.
E a comparação com Pentecostes? Se alguém de vocês quiser falar, cena, por gentileza, eu teria prazer em ouvi-los. E a comparação com Pentecostes? O que é que acontece em Pentecostes? Aqui só recordo de memória, nós não vamos ler. Estavam os discípulos reunidos, fechados por medo dos judeus. De repente veio do céu um barulho, um vendaval, fogo, tremor, e o Espírito desceu na forma de língua. E pousou uma língua sobre cada um dos apóstolos. E todos falavam línguas, cada um a língua diferente, e quem ouvia, ouvia a sua língua. O jogo de Pentecostes, que joga com língua como em Babel, falar uma só língua. Aqui em Pentecostes há uma língua única que é o Espírito Santo, mas que se realiza em cima de cada apóstolo com línguas individuais. Quer dizer, é a reafirmação da diversidade. São línguas que pairam sobre os apóstolos. Depois, todos se entendem, de novo, uma ideia de unidade, mas cada um na sua língua, consagrando a diversidade. No fim das contas, a solução que Deus apresenta em Babel, de diversidade de línguas e de dispersão, é de novo consagrada em Pentecostes. A diversidade de línguas e a valorização de todos os povos da terra, cada um na sua terra. E então não é uma relação antitética entre Babel e Pentecostes. Deus faz a mesma coisa em Babel e faz em Pentecostes. E isso é interessante. E aí, com frequência, nas leituras que a gente ouve na festa de Pentecostes, não dizem isso. É como se em Babel a diversidade de língua fosse um castigo de Deus. Não é. Em Babel, a diversidade de línguas é a solução que Deus encontra, o que Deus oferece, para salvar a humanidade do totalitarismo. Então, a diversidade de línguas é salvação, é benefício, é bem, como em Pentecostes. E todo mundo se entende sem precisar reduzir a uma mesma língua. Cada um continua falando a sua língua. Isso é fabuloso. Bom, se a gente pensa, então, o conjunto de Gênesis, Gênesis 1 a 11, os relatos, eles têm esse fio condutor de narrar a criação. Inclusive, Babel é um relato de criação. De um dos dramas que envolve criação, que é esse do totalitarismo e da uniformidade. E a denúncia do totalitarismo e da uniformidade. O elogio e a consagração da diversidade, da pluralidade, da multiculturalidade, do direito de cada um ser diferente, de cada povo ser diferente. Isso é querido por Deus, é consagrado por Deus. Mas dentro de uma dinâmica de criação. Desde sempre, esta lógica, graça, ruptura com a graça, punição ou castigo e reencontro da graça. Deixa eu ver se me faço entender. Deus cria tudo o que criou e entrega para o ser humano. Graça. O ser humano deve cuidar, mas não cuida, rompe, é o pecado. O que Deus faz? Castiga. Mas aqui não entendam no sentido literal. O castigo é elemento pedagógico. O ser humano precisa arcar com as consequências do que fez. Ele precisa progredir, ele precisa avançar, ele precisa aprender. Então, depois de um tempo, Deus se aproxima de novo e oferece novamente a graça. E o ser humano vai de novo romper. Essa vai ser uma lógica para toda a história da salvação, para toda a história bíblica. E, no fundo, é lógica da experiência individual e da experiência das comunidades também. Deus me escolhe, Deus me ama, me propõe uma aliança, o batismo, eu aceito, não vivo, experimento dor e sofrimento, Deus me acompanha, me abençoa, me aceita de novo, e vai, como lógica.
que está presente nesses relatos já de Gênesis 1 a 11. Padre Eliseu, eu quero parar por aqui. Se vocês fizerem alguma pergunta, a gente pode conversar. Se não, encerramos. Tá indo bem, eu vou ver quem é que está aqui no... Ah, tem um chat. Sim, nós temos aqui o Heraldo, o João Pedro, a Júlia, a Luísa, o Luciano, a Maria Clara, o Murilo, o Saulo, a Solange também tem um grupo lá. O João Pedro está por aí. João Pedro, quer dizer alguma coisa? Oi, boa noite, estou por aqui. Estamos acompanhando aí. O João Pedro tem um grupo de estudo em Ijuí. Nós temos aqui, então, três cidades, Cruz Alta, Fortaleza dos Valos e Ijuí. Vocês não chegaram ainda em Babel, né, João Pedro? Não, seria os próximos encontros ainda vamos chegar em Babel. Nós estamos aí na criação, né? Estamos vendo todo aquele processo inicial ali, né? Estamos no quinto encontro agora, onde nós vamos chegar na Torre de Babel, né? E a reflexão do Luciano, o que você achou? Ela está bem assim aprofundada, né? Ela é bem mais, vamos dizer assim, um pouco mais, um nível um pouco mais alto do que aquilo que nós estamos, né? No nosso jeitinho aqui de grupos pequenos, grupos iniciais, né? Já é uma reflexão um pouco mais evoluída aí para nós, né? Nesse momento. Claro que a gente já tem uma caminhada um pouco maior, né? Então, para quem já tem uma leitura um pouco mais, que já puxa aí o Novo Testamento, vem a questão do Pentecoste, a questão, né, da criação, uma perspectiva também de todo o contexto bíblico, né, a questão da Babilônia mesmo, né, o retiro, a escravidão, então tem todo esse aprofundamento aí, né. Mas muito bom assim, Luciano, eu gostei. Apesar que eu perdi um pouquinho o início ali, eu comecei um pouquinho mais tarde aqui, né? Mas está muito bom. Tu és da paróquia do Padre Silvio? Não, nós estamos aqui na paróquia São Geraldo, né? Os freis capuchinhos. O Heraldo, nós temos o Heraldo aqui, que ele tá no grupo. E em Fortaleza eles já estão acompanhando o Cruz Alta, que já terminou os estudos, né? Quer dizer alguma coisa, Heraldo? A Solange também, né, do grupo lá da Fortaleza. Pode falar. A gente se reúne todas as segundas-feiras do mês. Eu tenho aqui a Solange, que coordena o Betão também. E foi um trabalho muito interessante. Claro, nem tudo fica bem claro, como vamos dizer, mas algumas dúvidas e tendências, inclusive eu andei falando com o pai Eliseu, mas devagarinho nós vamos tentando construir e entender. A última foi a Torre de Babel, que a gente já estudou no grupo, hoje foi bom para aprofundar, e a gente vê a riqueza e a gente vê como isso é real na história da humanidade, principalmente hoje. Acho que tem muita gente querendo construir Torre de Babel por aí, principalmente esparramando suas ideologias, tentando fazer as pessoas todas terem um pensamento só, seguir uma ideia só, e às vezes muito fake, muita mentira, principalmente nas redes sociais, que se multiplica. Parece que a mentira se multiplica muito mais rápido que a verdade, né? Mas uma riqueza. Eu acho que estamos crescendo e todos estamos aprendendo bastante. E também estamos indo ao encontro das diretrizes que foram feitas, né?
que é os cursos de estudo bíblico. Eu assisti a sua live do estudo do livro de Apocalipse e a gente se apaixona porque o senhor, Padre Luciano, é apaixonado por esse trabalho. Então, sabe, assim, ó, era muito gostoso assistir a toda a live. Então, e hoje também, esse aprofundamento. Então, nós fechamos o nosso ano com chave de ouro de ter essa live com o senhor. E claro que nós temos o Padre Eliseu, que é o nosso grande incentivador. Ele nos desafiou esse ano a fazer esse trabalho. Então, a gente é muito grata a ele, que ele também. Ele é apaixonado pelo que ele faz, no estudo bíblico, na diocese. E já temos que pensar para o ano que vem, né? Um próximo tema de estudo. Não podemos parar. Porque a Bíblia a gente sempre está aprendendo, né? E quando a gente acha que já sabe, daí a gente já parou no tempo. Aí é que está na hora de começar, né? Quando a gente acha que já sabe, é hora de começar. Sobre o tema do ano e de hoje, eu partilhei com o Padre Eliseu no WhatsApp o link sobre uma obra que é excelente, talvez numa perspectiva mais atual de leitura de Gênesis. Nesse sentido, na minha opinião, é vantajosa a leitura do Schwantz e do Dietrich. Ela é menos preocupada com o sentido histórico das coisas e mais com como a gente lê isto, assim como está. Bom, é uma outra perspectiva, mas é excelente. É um professor de Bíblia que atuou até pouco tempo. Eu partilhei com o Padre Eliseu o título da obra. Muito bem, então, obrigado ao Padre Luciano Motti, né, pelo segundo ano nos ajudando. Quem sabe o ano que vem também, online ou presencial, podemos pedir a ajuda dele para nos ajudar a compreender mais alguns elementos. E vamos cada vez mais estudando e trazendo gente para os nossos grupos. Muito bom. Dá o maior gosto de ver a iniciativa de vocês. Desejo toda a prosperidade do mundo para estes grupos que vocês formam. Continuem curiosos, interessados, leitores, e que isso fortaleça a fé e fortaleça o ministério de vocês nas comunidades também. Obrigado pelo convite para hoje. Podem ter certeza que faço com muito prazer. Lamento se alguma coisa não funcionou direito, se a gente também não se faz entender direito, não se comunica direito, né? Somos assim, mas contem comigo e se eu puder ajudar, as ordens mesmo. Um abraço em todos. Então, para encerrar, fazer um agradecimento mais uma vez, né? E Deus nos abençoe, nos fortaleça nessa missão, possamos nos abrir ao conhecimento e colocar tudo isso em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então tá, boa noite a todos. Nós aqui vamos fazer um lanche, que a gente está reunido também para isso. Tá. Nós vamos brindar. Vamos ver se eu pego ali. Que bom. Esses são professores da universidade, são muito bons. Viu? Eu não